Pronto. Tá, assim, para quem assistiu às aulas, anteriores, às aulas 1, 2 e 3, a gente bateu muito na tecla que, o sintoma, ele não é o problema, né, que é algo que a gente, normalmente não faz, né. A gente, como eu mesmo falei bastante vezes, a gente acaba olhando para o sintoma e a gente acaba tendo uma tendência aí a negar o sintoma ou acreditar que o sintoma é o nosso problema, que a ansiedade é o nosso problema, que a depressão é o nosso problema. Mas a depressão, a ansiedade, a reação forte de raiva, essas reações automáticas, elas são uma resposta a um significado. Então, por detrás do sintoma, na realidade, sempre existe aí uma interpretação no qual eu estou perpetuando. Existe uma interpretação que eu estou perpetuando e existe uma emoção no qual eu também estou perpetuando, e isso mantém todo aquele looping que a gente conversou ativo. Me mantém ativo dentro de um looping. Aqui eu vou aprofundar um pouco mais o que que a gente já falou, né. Então o que que acontece? Nós somos seres tridimensionais, nós somos seres tridimensionais. Nós não somos seres que temos somente uma dimensão. Nós não somos só corpo, nós não somos o corpo, nós somos seres tridimensionais, ou seja, nós somos corpo, mente e consciência. Corpo, mente e consciência. E corpo nada mais é do que uma manifestação de um contexto anterior e mais sutil, que é a mente. E a mente nada mais é do que uma modulação da consciência, né? Da consciência. Então, ou seja, tudo que se manifesta no meu corpo, todas as sensações que me aparecem no corpo, todas as sensações das mais variadas que me acontecem, que aparecem, que me incomodam, na realidade elas são uma manifestação de um plano anterior e mais sutil que é a mente. Ou seja, se me aparecem no corpo sensações exacerbadas de ansiedade, esta ansiedade ela só aparece em meu corpo, na realidade, porque ela é sustentada por um plano anterior e mais sutil que é a mente. E a mente, ela só existe porque existe algo anterior e mais sutil que é a consciência. Então, o que que acontece? Quando aparecem sensações físicas em nosso corpo, quando aparece uma ansiedade, quando aparece aí uma raiva no nosso corpo exacerbada, ela nada mais é do que oriunda de pensamentos e sentimentos que eu perpetuo em estresse continuado. Existem pensamentos, sentimentos, julgamentos, interpretações que eu perpetuo, não consigo resolver na mente, não consigo acolher, então o que que acontece? Isso se torna físico, isso vai se tornando cada vez mais, ah, crônico no físico, mais forte no físico. Então essas questões, essas sensações físicas, essas manifestações físicas, aí elas são, sim ou sim, oriundas de pensamentos e sentimentos que eu não acolho, que eu perpetuo, que eu acredito, julgamentos que eu mantenho, emoções que eu não dou espaço. E tudo isso, na realidade, ah, o que que isso começa a acontecer, né? Então, antes da mente, né, anteriormente existe um plano anterior mais sutil que é a consciência, né?
Através da consciência, eu posso fazer escolhas. Eu posso escolher ou acolher esses pensamentos, sentimentos e sensações físicas, ou resistir. Acolher ou resistir. Diante dos pensamentos e sentimentos e sensações físicas que aparecem, eu posso acolher através do que eu sou, o observador consciência que eu posso acolher ou resistir. Eu tenho a liberdade de escolha. Mas essa liberdade de escolha eu faço através da consciência lá que eu sou, né? Esse observador que eu sou, né? Então eu posso acolher esses pensamentos, sentimentos e sensações físicas, acolher através do amor, ou eu posso resistir, ou eu posso resistir, ou eu posso perpetuar esses pensamentos, sentimentos, essas interpretações, ou eu posso perpetuar. Se eu perpetuo, estes pensamentos, sentimentos e sensações físicas vão ficando cada vez maiores. E daí que surge ansiedade, dores no corpo, depressão, tensão no corpo. É aí que vai surgindo estas sensações, esses sintomas, e como a gente vai resistindo a eles, eles vão se perpetuando e cada vez ficando mais fortes, tá? Eu trouxe aqui um olhar um pouco mais profundo, tá? Um pouquinho mais profundo, mas segue a mesma linha do que eu já falei, tá? Então, como eu mesmo falei, essa ansiedade, dor no corpo, depressão, nada mais são do que, então, consequências, né, do looping que eu mantenho ativo, do looping que eu mantenho ativo, da interpretação que eu mantenho ativa, da emoção que vem me visitar, o mensageiro da emoção que me vem me visitar, e eu não acolho, né? Tudo isso vai formando um looping, vai formando um looping, vai formando um looping, né, que vai criando a minha ansiedade, que vai criando dores no corpo, depressão, tensão no corpo. E essas sensações, elas vão me visitando de tempos em tempos. Você pode perceber que uma ansiedade, é difícil você estar ansioso todos os dias, em todos os momentos. São sensações que te visitam, que vão e voltam. São sensações que vão e voltam. Então, são sensações que vão se repetindo. E elas vão e voltam para que eu tenha novas oportunidades de, quando estiver acontecendo, eu fazer o processo aí de acolhimento, né? Então, talvez você já tenha vivido isso, e todos nós vivemos isso na realidade, né? Uns mais e outros menos. Que você melhora algumas coisas e depois de um tempo volta tudo de novo, né? Você até aí faz processos para tentar melhorar, você muda a alimentação, você toma remédio, você faz uma meditação guiada, você inclusive faz uma sessão inclusive de terapia, você muda de estratégia em relação a algo que você está fazendo, e o que que acontece? Isso melhora por alguns dias e depois volta tudo de novo. Isso começa a frustrar, né? Isso começa a ficar cada vez mais cansativo dentro desse processo, né? E talvez até você já tenha vivido a questão de você entender, né? Você entende o que precisa fazer, você aplica por alguns dias, mas a vida vai lá, acontece, surgem os problemas e você tem dificuldade aí de continuar e você volta pro mesmo lugar. E isso acaba aí gerando uma sensação de frustração, porque na realidade é como se nada ajudasse. Nós tomamos um remédio e acabamos aí virando reféns do remédio,
E não é que o remédio ele não ajuda, o remédio ele é necessário, né? É necessário o uso da medicação, mas sempre, como eu sempre digo, você faz o uso da medicação, mas se pergunta para que apareceu, né? Para quê? Porque senão você para de tomar e volta. Você para de tomar e volta. Você faz ali um processo, às vezes, de meditação guiada, porque você entendeu como é que você aprendeu na aula que você não pode, que você deve acolher, você faz uma meditação guiada, ela ajuda durante um dia e depois volta. Você faz um processo aí de terapia e o que que acontece? Você faz ali a sessão ou as sessões e muitas vezes o sintoma ele volta, a ansiedade ela volta. Por quê? Porque entender muitas vezes não sustenta a mudança. Somente entender e somente fazer algo pontual muitas vezes não gera, não sustenta a mudança. Para que a mudança ela se sustente, é necessário uma rotina diária, uma rotina diária. Porque eu tenho certeza que muitas vezes, que talvez até tenha acontecido, de inclusive você fazer aí ah, ou uma meditação, ou até uma sessão de terapia, né? E quando você volta para o seu dia a dia, e o que que acontece? Você é colocado em frente a gatilhos novamente e você não sabe o que fazer. E simplesmente o que você trabalhou na terapia durante as 2 próximas semanas, durante as 3 próximas semanas ou na semana, você não sustenta, não sustenta, né. Então, a verdadeira mudança, ela não se sustenta em algo pontual. Eu preciso, óbvio, fazer esses algo fa eu não estou dizendo que o algo pontual não seja importante, né, hã, ou que esses processos não sejam importantes, mas é necessário juntamente a isso também, muitas vezes, algo que sustente, né. Então, hã, muitas vezes, né, você até, hã, consegue aplicar o que você viu até aqui, né. Hã, até muitas vezes você consegue aplicar, mas o problema não é nem começar, o problema é o sustentar diariamente. Porque, o que que acontece? Muitas vezes quando a gente vai lá para o dia a dia, a gente, como não tem uma estrutura, como não tem um processo aí, ah, um processo, simplesmente o automático, ele volta e você volta para o mesmo padrão. Então entender não sustenta a mudança, porque o automático, ele volta. Essa frase é muito importante, entender não sustenta a mudança. Entendimento, muitas vezes, não sustenta a mudança. Eu trazer consciência para uma situação da infância que originou a minha dificuldade, as minhas sensações, muitas vezes também não sustenta a mudança, porque eu preciso olhar para aquela cena, mas eu também preciso sustentar isso no dia, em frente a novos gatilhos, em frente a novas situações, a novas circunstâncias que aparecem, porque as repetições, elas vão surgir novamente. Elas vão surgir novamente. Então, sem um caminho exato, o corpo ele acaba voltando pro padrão, porque é algo que você precisa fazer diariamente. É algo que você precisa realizar diariamente, até mesmo porque o processo de autocura, ele não acontece do dia para a noite e na maioria das vezes não acontece de forma pontual. Você vai lá e faz uma coisa e some. É um processo.
E a mudança, ela precisa ser sustentada diariamente, diariamente. Se a mudança ela vai sendo sustentada diariamente durante alguns algum tempo em específico, e daí a autocura ela se consolida, ela se consolida. Então, muitas vezes não é falta de esforço, é falta de uma estrutura que sustente essa mudança, né. Então, vamos aqui a um mini caso, por exemplo, de ansiedade. Eu já vi, pessoas que viviam, né, com ansiedade constante, mente acelerada, dificuldade para dormir, sempre preocupadas. Pessoas eu já vi pessoas como essa, com esses tipos de sintomas aí, que tentavam, na realidade, de tudo, que tentaram remédio, que tentavam controlar essas sensações e até mesmo tentavam terapia, né, fizeram algumas sessões de terapia, né, só que o que que acontece? O que que acontece algumas vezes? A pessoa, ela vai lá para o dia a dia e não se sustenta. A pessoa em frente a gatilhos, ela simplesmente ela não consegue sustentar a diante das circunstâncias, das das circunstâncias, ela não consegue sustentar a mudança, não consegue sustentar a mudança. Então, por isso muitas vezes acontece de melhorar durante um tempo e depois voltar. Eu tomo remédio e melhora, mas eu paro de tomar e volta, né. Eu busco tentar controlar e aquilo lá pode aparentar que em um primeiro momento isso ajuda, mas depois volta tudo de novo. Por quê? Porque ele não é o sintoma, é o estado que ele continua ativo. É o continu é o estado que continua ativo no dia a dia. Da mesma forma, problema de pele, por exemplo, coceira, inflamação, irritações que vão e voltam, né. Às vezes a gente pode olhar para alimentação, usar produtos e, ah, isso que a gente faz aí, de cuidar da alimentação e produtos, às vezes pode não ajudar, né. E eu não estou dizendo que a alimentação não seja importante, que, as pomadas não sejam importantes, tudo é válido, né, tudo é válido. Só que a gente também precisa se perguntar: "Para que apareceu? Para que apareceu?". E o que que acontece? Sim ou sim, se eu estou com problemas de pele, se eu estou com ansiedade, se eu estou com uma depressão, se eu estou com uma raiva excessiva, sim ou sim, no dia a dia, existe um conflito que está sendo sustentado e que mantém ativo o problema na pele. Sim ou sim, no dia a dia. No dia a dia. E o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você começar a olhar e resolver as circunstâncias, os perrengues diários da tua vida, resolver isso, sintomas dos mais variados vão diminuindo. A ansiedade ela vai diminuindo. Por quê? Por detrás da ansiedade não, existe uma emoção de medo que não tem espaço. Diante de uma ansiedade, sim ou sim, eu estou perpetuando o medo em relação a algo ilusório. O meu corpo, ele está tendo a sensação de que algo externo a mim é perigoso de forma real. Só que 99,9 das coisas que nos amedrontam não são reais. Não são reais. Medo real é algo real. Medo real é, como eu falei, um leão, é um um
um homem com uma arma na minha frente, isso é um medo real e que sim, eu posso perpetuar. Esse eu posso perpetuar. Esse faz sentido. Agora, se eu perpetuo o medo em relação a um marido, se eu perpetuo o medo em relação a um marido e eu não consigo e não me desvencilho disso, sim ou sim, esse medo ele vai, ou melhor, sim ou sim, é como se o corpo ele começasse a se adaptar, me gerar ansiedade para quê? Para antecipar futuros perigos em relação a marido. Isso é ansiedade. Só que a ansiedade, ela é originada de uma interpretação a respeito do marido e uma, uma emoção perpetuada em relação ao marido que é irreal. Irreal. Ah, você pode até me dizer aqui, ah, mas o medo que eu tenho do meu marido é real. É real. Então eu te digo uma coisa: se você está constantemente em um medo real do seu marido, então te separa. Então te separa. Se tu não consegue, se for um medo real, te separa dele. Porque se é um medo real em relação ao teu marido, é porque ou ele está te batendo, e se ele está te batendo, por menor que seja uh, essa violência, já é motivo de pensar, ou melhor, se separar. Então, por detrás da ansiedade, aqui eu até estou na tela errada, mas eu acabei voltando para a ansiedade, mas por detrás da ansiedade, sim ou sim, sem dúvida alguma, existe um medo sendo perpetuado, um medo irreal, que eu atuo, que eu olho diariamente como se ele fosse real. Eu fico em estresse continuado. E se eu fico em estresse continuado, para a minha biologia, para o meu corpo, nós somos animais, sim ou sim existe um perigo real, então o corpo vai se adaptar, o corpo vai se adaptar. Problema de pele é adaptação, adaptação, adaptação de um conflito que eu vivo diariamente. E vocês vão dizer, ah, sim, existe algo ali que originou. Sim, existe algo que originou. Mas existe algo sendo sustentado. Sustentado. Às vezes, óbvio que tu vai olhar lá para trás e vai buscar a circunstância que ativou e tudo mais, vai ressignificar, só que algo está sendo ativado no dia a dia, ou melhor, algo está sendo sustentado. Para que uma mudança seja efetiva, você precisa atuar sobre o que está sustentando diariamente. Inclusive, eu digo algo a vocês: se você começa a atuar diariamente sobre o que está sustentando, você já começa a autocura. Você já começa a autocura. Você já começa a autocura. Então, a pele, ela também, aí, é uma adaptação. É uma adaptação. É o corpo se adaptando para tentar me ajudar. Percebam o seguinte: quando a gente fica no sol durante muito tempo, o que que acontece? O que que acontece com a nossa pele? A nossa pele começa a bronzear, certo? Agora, por que que a nossa pele começa a se manchar? A nossa pele começa a se manchar porque é como se fosse um aviso dela. Tu tá chegando muito perto do sol. Perigo, perigo, sol, perigo. Muita conexão, muito contato, melhor dizendo. Muito contato. Afasta,
Afasta, afasta. As queimaduras, elas nos dizem afasta. As manchas, afasta, afasta, afasta. Problemas de pele, afasta, afasta. Sensações de dificuldade ou perigo no contato diário em relação ao marido, por exemplo, ou em relação a pai, não sei, chefe, pode gerar problema de pele. Então, é algo que está sendo sustentado no dia a dia. Existem conflitos que sustentam todos os seus sintomas e estes conflitos, eles acontecem quase que 99,9% deles diariamente. Diariamente. Algo está sustentando diariamente estes sintomas. E o financeiro não é diferente. Eu trouxe sintomas totalmente diferentes, né, para mostrar que uma depressão, um burnout que ela falou, que a Érica falou, tudo isso é oriundo e não existe a exceção. Este sintoma não é assim. Não, todos são assim. Todos. Todos são assim. Sintomas físicos, não físicos e psicológicos. Porque vocês podem dizer, dificuldade financeira, isso não é assim. É também assim. É também assim. Existe algo sustentando isso diariamente, inclusive. Diariamente. Você pode buscar no passado situações, óbvio, né? Eu trabalho com isso, é importante fazer este processo, mas o que, que eu estou querendo trazer é uma nova visão, uma nova coisa para se perceber que é importante. É o dia a dia. É o dia a dia. É importantíssimo olhar para o passado, é importantíssimo curar traumas que estão lá, feridas grandes, mas dia a dia também, porque Deus está nos dando novas oportunidades a todos os dias de tornar algo pesado mais leve. Voltar para a casa do Pai. Um problema financeiro, ah, por exemplo, pessoas que ganham dinheiro, mas perdem, né? E têm dificuldade para crescer. Muitas vezes essas pessoas elas ficam focadas somente na estratégia, né? Somente na estratégia, mas por detrás de problemas financeiros também existe esse looping. Existe esse looping, onde existe por detrás ali situações que eu perpetuo, interpretações e emoções que eu perpetuo em relação ao uh, dinheiro, né? Talvez dentro desses casos aí que eu comentei com vocês, talvez vocês tenham se visto em algum deles, né? E, e, e inclusive o, o burnout que a, que a Érica falou, né? O burnout também nada mais é do que uma adaptação. Acaba por ser uma adaptação. Uma adaptação, muitas vezes, de um medo que eu perpetuo, um medo, muitas vezes é medo, mas pode ser alguma outra emoção, mas um medo que eu perpetuo, e por detrás, muitas vezes, existem muitas abas abertas, circunstâncias nos quais eu não consigo resolver. Eu interpreto que eu não consigo resolver, ou eu não tenho braço para resolver. Eu não tenho braço para resolver, eu não tenho condições de resolver. Isso vai perpetuando um medo que pode surgir como adaptação, um burnout. A depressão, eu também já comentei, né, que é aí uma tristeza que eu perpetuo essa tristeza, lutos não processados, e como adaptação, aí surge a depressão,
para que eu, através da depressão, processe os lutos. Então, são tudo sinais, né? E talvez você tenha se visto, então, em alguns destes sintomas. Mas, que nem eu falei, nunca é o sintoma, né? Nunca é sobre o sintoma, é sobre o que existe por detrás dele, né? Então, uma coisa que precisa ficar clara é que entender isso, na maioria das vezes, como eu falei, não é suficiente. O que, que a gente precisa fazer é aprender a sustentar diariamente essa mudança. E quando a gente não faz isso, a gente acaba melhorando durante um tempo e depois volta. E acaba gerando aquela sensação: eu até melhoro, mas volta. Eu sei o que fazer, mas não faço. Eu começo e paro. Então não é sustentada. É uma mudança que ela não é sustentada, né? Então, tudo isso que eu estou falando, na realidade, não é algo oriundo somente de estudo. Não é algo oriundo somente de estudo. É algo, na realidade, que eu vivi isso. Eu vivi isso. Porque durante grande parte da minha vida, eu vivia o dia inteiro, praticamente, imerso em pensamentos, né? Dia inteiro. E é o dia inteiro. O dia inteiro. E a minha vida simplesmente era totalmente travada. Em relação a trabalho, em relação a tudo. Tanto que eu cheguei aos meus 30 anos em uma profissão aí, no qual eu ganhava aí 2.200, eu ganhava com 30 anos. Então, eu não prosperava em nada que eu colocava a mão. Eu não evoluía em nada que eu colocava a mão. Simplesmente porque eu vivia em diversos loopings que me mantinham em diversas repetições em minha vida. Diversas repetições. Em várias áreas da minha vida. Eram vários loopings que eu alimentava, que eu alimentava, que eu alimentava. Eu acessava uma interpretação automática, uma emoção automática, e eu me identificava, eu alimentava, eu alimentava, eu alimentava, e o que que acontecia? Minha vida simplesmente não andava, não evoluía. Repetições, repetições, repetições. Repetições no trabalho, dificuldades no trabalho, dificuldades de. Olhem que louco isso. Olha que louco. Eu tinha uma crença muito forte que eu não tinha condições de aprendizado. Eu tinha uma crença muito forte que eu não tinha condições de aprendizado. E durante anos, eu me identifiquei com essa interpretação, eu me identifiquei com essas emoções que vinham, e simplesmente o que eu colhia diariamente era situações nos quais eu me via tendo dificuldade de fazer as coisas durante anos, anos. E é uma coisa simples, nem isso me gerava ansiedade. Isso me gerava muita ansiedade, muita até crises de pânico, porque eu tinha medo de receber uma coisa e não conseguir fazer. E de fato, eu alimentava tanto essa interpretação e essa emoção que o que que Deus fazia? Deus fazia o seguinte: eu vou te repetir de novo essas circunstâncias para que tu tenha uma nova oportunidade de tu perceber que tu é foda, de tu perceber que tu tem condições de aprendizado. E dentro desse meu processo de mudança, eu fui entendendo melhor as coisas,
eu fui também colocando em prática, as coisas elas começaram a mudar gradativamente. Tanto que hoje eu estou dando aula, coisa que eu nunca imaginei que eu daria, principalmente lá no início. Porque como um cara com dificuldade de entender as coisas vai dar aula. E mas as coisas elas foram mudando. E hoje o que eu mais faço é dar mentorias, dar cursos. Então é uma virada total de chave que acabou acontecendo. Mas durante quase 8, 10 anos, praticamente até 28, principalmente, eu vivia imerso nessa sensação, imerso, imerso. E foi olhando então para mim, para várias circunstâncias aí que me aconteciam, vários padrões que eu vivenciava para tudo isso, foi olhando para mim e depois também de anos atendendo diversas pessoas, né? Eu fui aí começando a enxergar que existia um padrão por, por trás disso, né? E talvez agora, né, para você também esteja ficando um pouco mais claro que não é que você não tentou, não é que você não quis mudar, é que ninguém também te mostrou como sustentar isso. Porque não é que eu não queria mudar, eu sofria demais. Durante anos eu sofria demais. E eu até buscava fazer algumas coisas, né? Mas eu não conseguia sustentar isso no meu dia a dia. Eu fazia, por exemplo, ah, ah, até mesmo eu já tentei várias coisas, né? Inclusive remédios, coisas. Só que o que acontece? Se tu não sustenta isso diariamente, isso inevitavelmente pode ter melhoras, mas vai voltar, né? Então, enquanto que isso não muda, o padrão ele começa a se repetir. E foi a partir disso tudo aí que eu organizei um processo baseado no que eu vivenciava e nos perrengues aí que eu tive que passar ao longo da vida para mudar, né, para estar inclusive aqui hoje, né, a partir disso tudo, dos meus atendimentos, né, do que eu percebia, inclusive de, às vezes, dificuldade de sustentar isso no dia a dia, o que eu trabalhava em terapia com as pessoas, foi pensando nisso que eu organizei um processo, né? E esse processo é um caminho simples, né? Primeiro, você entende o que te ativa, depois você limpa o que mantém isso ativo, então você aprende a sustentar essa nova resposta. Então, é baseado principalmente nesses três pilares, né? Então, entender o que ativa você. Então, entender o que dispara essa reação no seu corpo. Ficar consciente do que dispara essa sensação no seu corpo, que pode ser uma situação, uma fala, um pensamento, ou até algo sutil durante o seu dia a dia. Entender isso, trazer consciência para isso, entender o que está ativando essas sensações no teu corpo. Entender o que está ativando essa sua ansiedade no seu corpo. Entender o que está ativando, uh, o que está ativando isso em você. Depois de entender, é limpar o que mantém ativo, aquilo que fica no corpo, mesmo depois que a situação já passou. Aqui é algo muito importante, né? Muitas vezes a gente não tem o hábito, né? A gente primeiramente não sabe como fazer ao certo e a gente não tem o hábito aí de fazer processos ali de acolhimento e mudança de, de acolhimento e mudança de percepção, né, uma nova visão, quando está acontecendo a circunstância. Né? E muitas vezes, em meio ao trabalho ou coisas que a gente está fazendo, a gente não consegue ficar
parando para acolher, né? Parando para fazer esse processo, principalmente no início, que pode parecer um pouco mais difícil, né? Então, o limpar aqui é fazer essa limpeza da tensão, do pensamento repetitivo, da sensação que não foi processada durante o dia a dia. É um processo de limpeza diário. E é um processo de limpeza aí que acontece, ah, que você vai fazer no final do seu dia, que é o que eu aconselho, né? E o outro pilar é sustentar uma nova resposta, né? Para que você não volte pro automático. Então você vai precisar sustentar, você vai precisar manter determinadas, quer dizer, melhor, você precisa se manter fazendo determinadas coisas durante dia após dia para você sustentar, você precisa sustentar uma nova resposta. Não adianta somente você olhar para cá e acolher 2 vezes e pronto. Você precisa de um processo que sustente e você precisa criar um estilo de vida. Isso aqui não é algo que você vá fazer de uma forma pontual. Ah, essa semana eu vou fazer e semana que vem eu vou parar de fazer, já estou pronto. Não, é algo aí que você vai fazendo, você vai fazendo gradativamente o processo aí para que isso se torne algo intrínseco a você, intrínseco, e não algo que você vai fazer pontual. E, e outra coisa, pensa na vida de vocês, quanto tempo levou para vocês aprender a lidar com as circunstâncias da forma que vocês lidam. Então, tem gente aqui de 40 anos, de 50 anos, de 60, de 30, e vive lidando diariamente da mesma forma sempre. Então, para que a gente crie um novo padrão, a gente precisa de um processo estruturado e se manter fazendo, né? Então, o terceiro pilar é sustentar, né? Porque todo esse processo ele não é mental, é biológico, né? O corpo ele precisa aprender que não há ameaça. O corpo ele precisa aprender que não há ameaça. Por isso, tu não consegue pontualmente ah, fazer um processo em relação à ansiedade, fazer pontualmente esse processo e querer que a ansiedade suma. Por quê? Porque o teu corpo já aprendeu que existe algo ao teu redor que representa perigo. Ele não vai te largar tão fácil. O que eu quero dizer que ele não vai te largar tão fácil? Ele vai tentar te proteger. Não é um simples acolhimento que vai sumir a sensação. Por quê? Vamos lá, vamos ver se eu consigo ser mais didático. Percebam que pensem agora em uma chapa quente. Uma chapa quente. Só de você se aproximar e tenta colocar a mão nessa chapa quente. Mesmo na imaginação. Imagina que a mesa onde você está na frente é uma chapa quente e imagina que você vai aproximando. Inclusive na imaginação, o corpo tenta afastar. O corpo é como se dissesse, tu não vai colocar, tu não pode colocar a mão na chapa quente. Porque existe uma informação muito forte no inconsciente coletivo que chapa quente mata, que chapa quente, uh, que chapa quente queima. Por quê? Ao longo de muitos anos, ao longo de muita repetição, o inconsciente tornou isso muito forte. Agora, da mesma forma acontece uma ansiedade que você vem construindo.
Se você disser se você fizer um processo de acolhimento, é como você fazer um processo de acolhimento em relação à chapa quente. Só que a chapa quente é muito mais forte que essa ansiedade, porque é algo visceral e que, de fato, na verdade, representa um perigo real. Né? Nem foi bom o exemplo que eu dei. Mas talvez, para ficar um pouco mais claro, o que eu quero dizer é que existem níveis. Níveis. Se o seu medo é muito, a massa de conflito é muito grande, o teu inconsciente vai tentar te afastar. E o que tu vai precisar? Sustentar. Sustentar a mudança diariamente. Que daí, gradativamente, a sensação ela vai diminuindo. A depressão ela vai diminuindo. Gradativamente. Porque tu vai dizendo pro teu corpo que não há mais ameaça. E o corpo vai saindo do alerta. O corpo vai saindo do alerta e ele vai chegando à conclusão. Vamos poder liberar essa pessoa. Essa ansiedade aí, essas sensações, a gente pode diminuir. O que a gente achou que era um leão aí fora, não é um leão. Era um gatinho mesmo, era um gatinho. Era um gatinho. Então, a partir disso tudo aí surgiu, né, o despertar curativo. O despertar curativo não é um curso. Ele não tem o intuito de trazer e te encher de teorias, te encher de entendimento. Sim, aí você vai elevar o seu entendimento a respeito de muitas coisas, né? Mas o intuito não é o entendimento em si. O entendimento faz parte, mas o intuito é um processo guiado, um processo estruturado e prático. É um acompanhamento. Processo guiado, um acompanhamento prático. Prático. Não para você se encher de obesidade mental. É para você sim criar um entendimento básico do que precisa ser entendido, né? É você criar esse entendimento, porque consciência é importante, né? Por quê? Por que consciência é importante? Porque ela facilita o colocar em prática. Facilita colocar em prática, né? Então, não é um curso, é um processo guiado, é um acompanhamento, uma jornada de 12 semanas, né? É uma jornada de 12 semanas com o intuito nessas 12 semanas aí sair do estado de alerta. O intuito é sair da tensão do corpo. O intuito aí é ir resolvendo conflitos ativos, situações ativas do seu dia a dia e que você mantém em estresse continuado. Então é um processo de 12 semanas onde você para de lutar contra o seu corpo, contra as sensações que estão aparecendo, contra os sentimentos que estão aparecendo e você vai fazendo um processo aí de inclusão, você vai adicionar amor ao seu corpo, ao invés de medo. Todos nós, diariamente, adicionamos medo. Nós adicionamos estresse continuado, perigo, né? Só que aqui a gente vai iniciar um processo diário aí de sair dessa luta contra o corpo, começar a entender por que ele está reagindo e aprender a sair do piloto automático que mantém os sintomas. Então você vai parar de reagir gradativamente, por isso que é um processo de 12 semanas, é um processo aí que você entra e já no dia 1 você já vai iniciar prática. Já tem prática que eu já vou explicar mais. Mas do dia 1, ali do dia 1, onde você vai iniciar a prática, vai perceber no corpo, vai perceber os perrengues que vão aparecendo no dia a dia, e todo esse processo com acompanhamento, onde a gente vai conversando, onde a gente vai compartilhando e se ajudando nos perrengues, aonde a gente vai evoluindo dentro desse processo, né? E o intuito é criar um estilo de vida. É um novo estilo de vida,
um novo estilo de vida, não é algo que você vai, eu não estou dizendo aqui que você vai aplicar 12 meses, não. Você vai aplicar 12 semanas e vai parar. As 12 semanas, elas têm um intuito, elas foram construídas de uma maneira para que você vá construindo um nível de consciência e vá tendo práticas semanais e que essas práticas elas vão evoluindo até que você crie o hábito de fazer o processo completo. Tá? Além disso, você para de reagir, você aprende a se regular. Aprende. No início, vai ser um pouco mais difícil. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Por isso, é um processo aí progressivo. Progressivo. Você vai fazendo, você vai evoluindo de semana em semana. É progressivo, né? E você, então, começa a deixar de viver em função do sintoma e para de só estar ali no sintoma e não saber o que fazer, né? Raiva e tudo mais. Benefícios, você volta a ter mais energia, começa a dormir melhor, afinal de contas, muitas abas abertas, muitas vezes, e essas abas abertas vão te dar dificuldade de dormir, né? Você para de viver em função do sintoma, para de diariamente aí sentir o sintoma e sentir. E simplesmente o máximo que a gente faz, a gente uh, a gente vai tentando controlar, a gente vai tentando negar. O máximo que a gente faz é tentar dar um cala-boca nessa emoção. Através de remédio, ou até mesmo tenta dar um cala-boca através de sexo, através de comida. Isso é um cala-boca também. É um cala-boca. A comida é um cala-boca. E eu nem mencionei isso, na verdade, né? Porque é tanta coisa. Porque, na realidade, o que acontece? Até mesmo a obesidade são situações diárias. São situações diárias também que eu vou perpetuando. Que eu não me relaciono de forma adequada, que eu não anulo a interpretação, que eu não dou espaço para a emoção. Né? Até mesmo excesso de peso. Então você para de viver em função do sintoma, você acorda menos cansado, para de viver no limite, né? E começa a sentir que o corpo, ele não tá contra você. É isso que é bonito, na verdade. Tu começa a perceber e tu começa a gradativamente ser grato pelo que está vindo. Tu começa a gradativamente ser grato pelas sensações que estão vindo, ao invés de reclamar. E isso vai te aproximando de Deus. Por quê? Porque quando tu te coloca contra algo que ele está te trazendo, uma mensagem que ele está te trazendo, isso só te coloca no contrafluxo da vida. Esse sintoma que você está sentindo é uma mensagem de Deus. E seja lá qual for, tá? Seja lá qual for. É uma mensagem de Deus para você evoluir em algum aspecto. Quando você nega esse sinal que Deus te trouxe, tu começa a ter dificuldades. Tu começa a repetir situações, a sensação começa a aumentar. Tudo isso que eu já falei, na verdade, né? Benefícios também, começa a ter menos ansiedade, menos tensão, a raiva começa a diminuir, né? Que tu começa ali a lidar melhor com as circunstâncias. Então, tudo isso acontece através de uma sequência estruturada, Resumidamente, então, né, o mês 1, ele tem aí um intuito de sair do alerta, né? O intuito aí de diminuir a pressão interna, tirar a sensação de que tem algo errado com você. Começar a ter mais segurança em relação ao corpo. Mês 2,
é quebrar aí o automatismo, né? Então, aos poucos, você entende o que está acontecendo no momento e começa a responder diferente. Então, baseado no treinamento que a gente já vai fazer no primeiro mês, no segundo, tu vai começar a reagir no aqui e no agora já de uma maneira diferente, com o embasamento do primeiro mês. Então, como eu falei, é algo progressivo, é algo progressivo que você vai aí ah, aprofundando as práticas. Aprofundando as práticas. Você não vai começar com algo super complexo. Você vai começando e vai progressivamente ah, vai progressivamente tornando isso algo intrínseco a si, né? A si. Então você vai quebrando o automatismo e no segundo mês você já vai percebendo aí que esse automatismo ele vai diminuindo e você já vai conseguindo aí uh, colocar o observador aqui, né? Diante dos pensamentos, sentimentos, tu trazer o observador, tu acolher, tu olhar de outra maneira, né? A circunstância. Mês 3 vai virar parte de você dentro desse processo, né? Isso começa a se tornar mais natural, inclusive no dia a dia, né? Então você não depende mais de técnica, inclusive o tempo todo, né? É algo que você já começa a perceber as circunstâncias de maneira diferente quando elas estão acontecendo. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O objetivo é não você precisar ficar fazendo e lembrando, agora eu preciso fazer um processo. O intuito é isso estar intrínseco a você, fazer parte de você com o tempo. É você olhar uma situação e você já perceber essa situação de forma diferente de cara, de cara, de cara. Sabe? Só que isso a gente está tão no automático que a gente precisa ir saindo do automático. É um processo ir saindo do automático. Para a gente chegar a esse ponto de perceber já as coisas mais facilmente de forma diferente, a gente precisa de um processo, né, progressivo. Aí, tá? Dentro disso, então, disso que eu estou falando, vai ter práticas guiadas, protocolos específicos, formas, inclusive, de acessar a raiz do que mantém o corpo reagindo, né? O que eu chamo de pensar com precisão, né? Isso no terceiro mês, né? Por isso que eu digo que é progressivamente. No terceiro mês você já vai aí ter uma ferramenta de, inclusive, pensar com precisão, de buscar aí você mesmo buscar aí o que pode estar por detrás, mais de maneira um pouco mais profunda do que está surgindo em você. E uma coisa aqui importante, né? Eu já fiz todo esse processo de uma forma que não seja algo complexo de fazer. Não é algo que você vai ter 30 coisas para fazer e que você não sabe o que fazer. É algo estruturado. É algo estruturado que você é uma estrutura, como eu mesmo falei, já comecei a explicar, progressiva, né? Onde o seu nível de consciência vai aumentando e o nível de aplicabilidade ela vai aumentando também, até você chegar ao ponto de olhar ao seu redor e já naturalmente, né? Naturalmente já ir percebendo de uma forma mais acolhedora, acolhedora, de forma natural, porque isso é o nosso natural. Vocês não precisam me dizer que o nosso natural é olhar tudo com medo, é olhar tudo com estresse. O nosso natural é olhar as circunstâncias de forma leve, é conseguir resolver, é saber resolver. Esse é o nosso natural. Só que a gente foi se afastando
Se eu falar de Deus é muito forte, né? Mas a gente foi se afastando da leveza. A gente foi se afastando da leveza e acreditando aí na mente, nos pensamentos, nos sentimentos, nas interpretações, nas emoções, e perpetuando, e perpetuando, e perpetuando, tá? Então, de novo, aqui voltando, eu começo a falar e acabo me estendendo em algumas coisas. Então, isso não exige horas, várias horas do seu dia, são práticas simples, aí de cerca de 10, 12 minutos, né? 10, 12 minutos. Ah, de manhã, para ativar e sair do automático, de manhã para ativar, e à noite para desacelerar e ir limpando o que foi ficando acumulado durante o dia. De noite, então, vai ter processo aí para você limpar o que foi ficando acumulado do dia. Ah, sensações, sentimentos, imagens do dia, aí você vai iniciar um processo ali de limpeza, ah, você vai ir limpando à noite, né? E enquanto isso, você vai aumentando o seu nível de consciência e se preparando ali com atividades práticas e simples para você ir incorporando isso ao seu dia a dia. Mas enquanto você não incorpora isso, porque isso leva tempo, um tempinho, enquanto que você não incorpora e torna natural fazer isso no seu dia a dia, você vai realizando processos de ativação e limpeza, desaceleração, manhã e noite, certo? Então é algo que cabe aí na sua rotina. E dentro desse processo, aí ah, você não vai ficar sozinho, né? Então, vai ter o acompanhamento ao longo desse processo. Então, o que que acontece? Que nem eu falei, você vai entrar e no dia já, você não vai precisar, eu vou ter que estudar 3 meses para então eu ter algo prático. Não, você vai começar e você já vai começar a prática direto. Porque, como eu falei, é progressivo. É progressivo. Você vai indo do menor para o maior. Você vai, você vai juntamente com as semanas, inclusive, você vai aumentando a sua consciência, o seu entendimento através de uh, de, de, uh, de aulas, né, para entendimento com práticas simples para você, durante a semana, ah, cristalizar aquele entendimento. E as práticas, então, elas vão aí, progressivamente, elas vão avançando, até que no seu dia a dia você já consegue, de forma natural, fazer o processo. E com o tempo você já não vai mais precisar fazer tanto à noite, certo? Mas dentro desses 3 meses, o aconselhado, ou melhor, o método é, você vai fazer esse processo de limpeza durante os 3 meses, mesmo que você já vai estar fazendo o processo durante o dia, mais facilmente, mas você vai fazer o processo os 3 meses. Até mesmo porque cada mês o processo à noite ele tem um objetivo diferente. Então não é o mesmo processo. No mês 1 é um processo, no mês 2 o processo de limpeza é diferente e no mês 3 é diferente de novo, porque progressivo também. Progressivo. É, a mudança, ela é progressiva. Para que ela seja duradoura, precisa que seja aos poucos, para que você chegue na semana 12 preparado, tendo criado o hábito,
um novo estilo de vida. E o que você vai precisar fazer no 13º mês? Continuar. Continuar. E no 14º, continuar também. E daqui a 3 anos, continuar. E daqui a 5 anos, continuar. Mas o intuito é qual? O continuar não seja uma tortura, esteja intrínseco a você. E esse é o objetivo desse acompanhamento. É a gente ir colocando em prática, no acompanhamento, no grupo, a gente ir compartilhando o que vai acontecendo, os perrengues, para que a gente possa aí ir se ajudando e evoluindo juntos dentro desse processo, né? E para te ajudar aí de verdade dentro desse processo, tem também um protocolo SOS para momentos de crise, um protocolo para você usar aí em momentos de crise durante o seu dia a dia, áudios guiados, né, que é o que eu falei, áudios de ativação e de limpeza, desaceleração, né, para você olhar para o que aconteceu durante o seu dia, uma rotina estruturada, então não é algo que você vai ficar confuso, o que eu faço? Ou, eu tenho 300 coisas para fazer no dia e eu perco a vontade. Não, são pequenas coisas. O que você vai precisar fazer? Principalmente, rotina, ativação, de manhã, à noite e durante o dia vai ter a cada semana vai ter uma tarefa simples para ir elevando o seu nível de consciência e entendimento e aumentando as suas condições de aplicabilidade no seu dia a dia. Aos poucos, para que você não desista, aos poucos. Também tem grupo de alunos, né, onde a gente vai conversando e tudo mais, né, e acesso por 1 ano, né. O processo estruturado é 12 semanas, né, é um processo estruturado aí, só que continua, né, o acompanhamento comigo ou até com as outras pessoas aí, é durante todo o ano, né, até mesmo porque, como eu falei, é a criação de um novo estilo de vida, não é simplesmente fazer algo um dia ou fazer 12 semanas e parar com tudo, né. Não, é criar, evoluir como pessoa, na verdade, evoluir, né, esse é o intuito, evoluir, aí. Então, na verdade, isso tudo aí já teria, né, bastante valor, um processo estruturado, né, algo prático mesmo para gerar o intuito transformação, né. Então, isso tudo e até mesmo os bônus eles já teriam muito valor, né? Mas além disso, a gente vai fazer 3 mentorias ao vivo, né? E as mentorias, elas vão acontecer ali, cada mês, né? Cada mês uma mentoria, onde a gente vai compartilhando o que está acontecendo, a gente vai trocando ideias, a gente fazendo perguntas e a gente vai se ajudando, eu vou ajudando o pessoal e assim por diante, né? Então, 3 mentorias também estão inclusas, né? E a pergunta que fica é: tente olhar para a sua vida e se pergunte, se nada mudar, se você não fazer nada, né? Se você continuar agindo da forma que você age, né? Se você continuar dessa forma em relação às suas emoções, em relação às circunstâncias, daqui a 6 meses, o que tende a acontecer? O que tende a acontecer? E essa pergunta ela nos faz refletir, porque a gente está apagando todos os dias. A gente está criando sintomas todos os dias. A gente está perpetuando sintomas todos os dias. A gente está tornando sensações mais fortes todos os dias. Por quê? Porque a gente não. A gente até começa,
Porque todos nós, eu tenho certeza que nós já começamos, né? Eu já comecei várias vezes e não consegui dar continuidade, né? Ah, mas por que que isso acontece? Isso acontece também porque não existe um processo estruturado. A gente vai lá e faz uma coisinha ali e a gente não, não, não continua a ponto de virar um estilo de vida. Um estilo de vida. E eu posso te garantir que você fazer 3, 4 vezes ou 3, 4 dias não vira estilo de vida. Você no quarto dia lá, quinto, volta para o automático e volta tudo de novo. Então você precisa sustentar durante um período de tempo no qual você crie um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Não é um milagre, não é um milagre que você aperta num botão e vai mudar tudo. É algo progressivo, é um treinamento, é um processo onde as coisas elas vão simplesmente mudando e a tua realidade ela vai mudar totalmente, né, em relação às sensações, inclusive a coisas que tu vivencia, né, realidade mesmo. Hoje eu vivo uma realidade no qual eu me vejo ensinando coisas. Algo que não fazia parte de mim há uns tempos atrás, porque eu, durante todo o tempo, acreditava que eu não tinha condições de aprender. E isso que eu sustentava mantinha a minha realidade se repetindo, se repetindo, se repetindo. E tipo, eu cheguei ali com 28, tipo assim, sem perspectiva nenhuma, simplesmente porque eu me via alimentando pensamentos, interpretações, emoções, uma vida inteira diariamente. E isso criava minha realidade. Isso criava minha ansiedade. Isso criava situações no qual, de fato, eu me percebia sem condições de aprendizado. Apareciam coisas que eu não conseguia fazer, eu tinha dificuldade de fazer as coisas mesmo, porque eu mantinha essa crença ativa. Eu mantia o looping ativo. Eu mantia o looping ativo. E a minha realidade se repetia. Quando eu mantenho o looping ativo, a minha ansiedade continua e fica cada vez mais forte. Minha depressão, meu burnout, e com tudo funciona da seguinte maneira. A gente está pagando todos os dias. Então, essas aulas, elas te mostraram um caminho, elas te mostraram, então, te deram um entendimento, mas elas não são o suficiente, na realidade, para sustentar a mudança efetiva, né? Não são, né? Porque a mudança efetiva, ela precisa de tempo. Não é um milagre. Por quê? O seu corpo aprendeu por anos a reagir. E agora ele precisa do quê? Repetição, condução e estrutura, para que você saia desse piloto automático. Então, imagina como seria, então, melhor, né, começar a acordar sem esse estado de alerta, passar os dias sem precisar controlar tudo o tempo todo e sentir o seu corpo mais leve no seu dia a dia, né? E é isso que esse processo aí que eu estou trazendo para vocês, ele começa a construir de maneira progressiva. Começa a construir leveza, começa a construir progressivamente leveza, construir progressivamente paz, e essa paz que você vai construindo e leveza, isso vai impactando nos sintomas, porque você vai adicionando leveza e paz ao looping.
que um dia representou perigo, certo? Então, assim, o valor desse processo poderia, né, ser 1997, né? Ele poderia ser 1997 pelo nível, né, de acompanhamento e profundidade, né? Ele poderia ser 1997, né? E, e até mesmo o que que acontece? Ele vai ser 1997, né? Ele vai ser 1997 porque é um processo de acompanhamento profundo e estruturado. Ele vai ser 1997. Mas nessa turma aqui você pode entrar então por 997 ou 12 vezes de 99,59, né? De 99, né? Você pode entrar então por 997 à vista ou 12 vezes de R$ 99. Então isso, na realidade, é menos de R$ 100 por mês. A gente poderia dizer que é menos de R$ 100 por mês. E se vocês forem colocar na ponta do, do lápis, né, você já pagou muito mais caro tentando resolver isso sem resultado. Um remédio, qualquer remédio, ele já custa R$ 100 por mês. Qualquer processo que você for fazer vai custar R$ 100. Quer dizer, muito mais, né? Mas hoje em dia nem se faz muita coisa mais com R$ 100. Nenhuma pizza se compra por R$ 100 hoje em dia, né? Então, eu tenho certeza que você já pagou muito mais caro para tentar resolver isso de outras formas, né? Então aqui você vai ter acesso, então, a um processo estruturado, né, para você mudar isso, para você criar um estilo de vida. Não é um milagre, mas é algo que a gente juntos vai treinar um novo estilo de vida, que nós juntos vamos começar a limpar tudo isso que a gente vai criando, né, durante o dia, tá? Então, se isso fez sentido para você, então a gente vai fazer o seguinte: eu vou deixar, depois dessa aula aqui, eu vou enviar o link pelo WhatsApp, lá no grupo de WhatsApp, e se fez sentido para você fazer parte disso, você entra lá no link e se inscreve, tá? Então, o link, né, como eu falei, eu vou deixar lá, eu vou enviar posteriormente, depois da aula, eu vou enviar lá no grupo de alunos, o link para quem quiser participar, tá? Para quem quiser fazer parte, tá? Outra coisa, para quem entrar até, na verdade, meio-dia não, eu vou fazer até às 14 horas, até às 14 horas de amanhã, até às 14 horas de amanhã. Quem entrar até às 14 horas de amanhã, eu vou abrir aí um encontro especial, né? A gente vai fazer um grupo onde eu vou fazer uma mentoria extra, especial para essas pessoas, onde o que que a gente vai fazer? Essas pessoas, elas vão poder trazer um sintoma em específico, né? Uma dificuldade em específico, um sintoma em específico, inclusive um físico, e eu vou dar aí direcionamento ao vivo do que pode existir por detrás e como começar a aplicar no dia a dia em relação a esse sintoma, né? Então, quem garantir até amanhã às 14 horas, eu vou fazer esse processo. E esse tipo de olhar é um olhar que normalmente eu faço em atendimento individual, né? Então, isso fica aí de bônus extra para quem entrar até amanhã às 14
horas. Certo? Então, não sei se ficou alguma dúvida aí. Qualquer dúvida que tiver, vocês podem perguntar. E a gente. Que eu respondo. Alguma dúvida? Podem deixar no chat também. Tá? Então, uh, então qualquer coisa, eu vou deixar, como eu falei, eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link no grupo, eu vou enviar o link no grupo e eu vou disponibilizar a gravação agora ao final da aula, que vai ter muita gente que vai assistir amanhã também, certo? Então, por hoje, era isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando, então. Até mais. Tchau.